Boa noite, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida. Que bom que nós podemos terminar esse dia debaixo da palavra de Deus. Que bom que podemos terminar esse dia ouvindo a voz de Deus na sua palavra, que é palavra de vida, palavra que traz esperança, palavra que orienta, palavra que anima, palavra que fortalece o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, dos versos 17 ao verso de número 22. Quero ler junto com você. Êxodo capítulo 13, dos versos 17 até o 22. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois ele disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel, eles saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois esse havia feito com que os filhos de Israel jurassem, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O tema de hoje: passando pelo deserto. O deserto para a Bíblia é um lugar difícil de vida, um lugar difícil de viver, um lugar difícil para sobreviver. É um lugar abrasador, é um lugar de secura, escasso de comida, escasso de bebida. No deserto constantemente acontecem tempestades de areia. No deserto, a Bíblia diz que lá habita os animais ferozes. Na linguagem bíblica, é no deserto que moram as serpentes, os escorpiões. Em algumas ocasiões na Bíblia, o deserto é um lugar de fuga. Quando alguém está fugindo do seu inimigo, muitas vezes se procurava o deserto. Também no deserto é um lugar de revelação, é um lugar de chamado. Por exemplo, quando Deus chama o próprio Moisés. A Bíblia muitas vezes trata o deserto como um lugar de provação. Também é um lugar de juízo. Também é um lugar de tentação. Quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, foi levado ao deserto a ser tentado. Mas também é no deserto que há pregação, que há boas novas, que há o Evangelho. Porque no deserto morava João Batista, esse homem que proclamava o Evangelho de arrependimento e anunciava que o reino dos céus estava próximo. E muitas vezes o deserto, ele também é comparado com as situações difíceis da nossa vida. É comum as pessoas então dizerem: eu estou atravessando, eu estou passando por um deserto. O que essa pessoa quer dizer é que é uma situação difícil, uma situação angustiante na sua vida, de aflição. E nós podemos dizer que nós estamos atravessando dias de deserto na nossa vida, na nossa nação e no nosso mundo. Mas o que eu quero dizer para você é que você não precisa ter medo do deserto. Os grandes homens de Deus foram homens que experimentaram o deserto. Os grandes homens de Deus, chamados por Deus, experimentaram, conheceram e viveram os desertos da vida. E a primeira lição que eu quero que você memorize na leitura que nós fizemos é que Deus é quem leva
E é Deus quem usa o deserto na vida do seu povo. Quero repetir, o primeiro ensino desse texto: é Deus quem leva e é Deus quem usa o deserto na vida do seu povo. O contexto do texto que nós estamos lendo se trata do povo hebreu. O povo hebreu estava já escravo há mais de 400 anos, debaixo do chicote duro do Egito. Deus se aproxima do povo hebreu. Deus olha o gemido desse povo. Deus olha a dor desse povo. Deus olha a escravidão desse povo. E Deus se aproxima desse povo por meio do seu servo Moisés para dar liberdade. E assim acontece. Deus liberta o povo do Egito. E o capítulo 13 é exatamente o momento do qual o povo hebreu, ele sai do Egito, sai em fuga do Egito, como um exército. E é interessante que Deus liberta da escravidão, liberta do Egito, mas Deus leva o seu povo para o deserto. Nem sempre Deus faz atalhos, nem sempre Deus quer escolher os caminhos mais pertos e os mais fáceis, mas Deus leva o seu povo, o povo que Ele escolheu para ser o seu povo, para o deserto. E Deus usa o deserto para ensinar quem Ele é. Deus usa o deserto para que o povo se aquiete, silencie, para ouvir a sua voz. Deus leva o seu povo para o deserto para que experimente quem é esse Deus que está se revelando a partir do seu líder Moisés. E quais são as intenções desse Deus para com o seu povo. É interessante, quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 7, versículo 8, lá está dito assim: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor os tirou com a mão poderosa e o vos resgatou da casa da escravidão, do poder do faraó, o rei do Egito. Por que Deus libertou o povo hebreu da escravidão? Porque Deus amou este povo, Deus escolheu esse povo, e com a mão poderosa Deus libertou esse povo. Ainda em Deuteronômio capítulo 26, versículo 8, está dito assim: e o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com o braço estendido, e com espanto, e com sinais, e com milagres. Deus libertou, não porque o povo clamou por esse Deus, mas Deus é que escolheu esse povo em amor. Interessante que sempre aparece a expressão da mão forte, poderosa de Deus, que traz livramento. E essa mesma mão é que leva esse povo, conduz esse povo ao caminho mais longo, mais difícil, para dentro do deserto. Então Deus, sim, Deus usa os desertos para nos ensinar, para Ele se revelar. Deus, sim, Deus nos leva para os desertos. Deus permite os desertos. Muitas vezes os nossos caminhos, ou quase sempre, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, nem sempre são os caminhos, desejos e pensamentos do nosso Deus. Talvez nós, na situação, na ocasião, nós teríamos escolhido o caminho mais curto, rápido, mas Deus não quis assim. Deus permitiu, Deus conduziu e Deus usou o deserto para o povo que Ele tinha acabado de libertar. O segundo ensino que eu quero que você registre do texto que nós lemos é que nós somos surpreendidos pelo favor de Deus no deserto. Deus não somente libertou o seu povo, e Deus não libertou o seu povo para soltar ao deserto e entregar ao destino do deserto. Deus não é um Deus que faz algo aqui e nos deixa lá. Não, Deus libertou o seu povo, colocou no deserto, mas Deus está a favor do seu povo no deserto. Há uma palavra linda, maravilhosa, no texto do profeta Jeremias 31, versículo 2, que diz assim: o povo que escapou da morte
achou favor no deserto. Então o deserto nem sempre é sinônimo de morte, mas para o povo hebreu, o deserto foi o lugar de experimentar o favor de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus, desse Deus libertador do Egito. No deserto, nós experimentamos o favor de Deus. No deserto, nas situações de deserto, nós ali podemos experimentar a bondade de Deus. Ali nós experimentamos o cuidado de Deus. No deserto, nós experimentamos o que é a dependência de Deus. Não pense que os olhos de Deus não enxergam o seu povo no deserto. Não pense que as suas mãos estão encolhidas e que as suas mãos estão atadas e que seus braços são impotentes. Não pense que no deserto, que nós também precisamos atravessar, nos desertos que nós atravessamos na vida, no deserto que nós estamos atravessando agora, que os olhos de Deus não nos veem, que os seus ouvidos não nos ouvem, que os seus ouvidos não ouvem o nosso gemido. Deus não é somente poderoso para libertar o seu povo das mãos do faraó, em abrir o mar vermelho, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, poderoso também no deserto. Quero repetir para você. Não pense que Deus somente é libertador, poderoso, para libertar o seu povo da escravidão e das mãos do faraó. Não pense que Deus somente é poderoso para abrir o mar e fazer com que esse povo atravesse o mar vermelho. Mas o mesmo Deus continua sendo Deus também no deserto. Um Deus presente, um Deus cuidadoso, que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve o gemido do seu povo, ouve a voz do seu povo. As mesmas mãos fortes, o braço estendido de Deus, que libertou o povo do Egito, é o braço e a mão de Deus que continua estendido e aberto para o seu povo no deserto. Deus não somente liberta o seu povo, mas Deus conduz o seu povo para o deserto. Mas esse Deus também se faz presente dentro do deserto. Talvez seria grande sacanagem, nós podemos dizer assim, se Deus libertasse e deixasse o povo minguando no deserto. Mas Deus não faz isso. Deus é presente para libertar e Deus é presente para estar com o seu povo dentro do deserto. E o texto vai nos dizer que Deus estava presente com o seu povo no deserto, durante o dia e durante a noite. Durante o dia, o povo presenciava este Deus numa nuvem que guiava, à noite em fogo para que pudessem caminhar deserto adentro. Deus estava presente. Deus sempre de novo nos surpreende nos desertos. Deus está a favor e nós podemos experimentar o favor de Deus também dentro do deserto. A terceira lição que eu gostaria que você levasse para o teu coração desse texto bíblico é que nós somos encontrados por Deus no deserto. Muitas vezes, quando nós atravessamos um deserto, nós estamos em um deserto na vida, nós nos sentimos desprotegidos, nós nos sentimos desorientados. É como se nós não soubéssemos para onde ir, para quem ir. E é interessante que há uma passagem em Deuteronômio 32, do versículo 10 e 11, o qual fala exatamente disso. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde vivia animais ferozes. Mas olha o que o texto diz. Deus chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fosse a menina dos seus olhos. Olha que texto maravilhoso. Mesmo que esse povo está no deserto, se sinta perdido, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem ter para onde, a quem ir. O povo não é que vai a Deus, mas Deus encontra o seu povo. Deus vem ao encontro do seu povo, desorientado no deserto. E olha que precioso, Deus se aproxima, Deus chegou perto para fazer o quê?
para cuidar. Cuidar como? Como se fosse a menina dos seus olhos. O texto continua dizendo: como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. A imagem que Deus usa em Deuteronômio são duas. A primeira, a menina dos seus olhos. Ele chega perto e cuida, como se fosse a menina dos seus olhos. E a segunda imagem é extremamente interessante. É a imagem da águia. A imagem da águia nós podemos explicar da seguinte forma. Quando o casal de águia tem os seus filhotes, eles são postos nos ninhos mais altos da montanha. E enquanto os ovos estão sendo chocados, tanto a fêmea como o macho, eles fazem um treinamento. A fêmea pega pedras pelas suas garras, pedras grandes, e ela voa muito alto, e ela solta as pedras. E o macho dá rasantes com as asas abertas, e pega com as suas asas as pedras, e leva de volta para a fêmea. Por que isso? Porque os ovos vão descascar, os ovos vão descascar e vai nascer as águias, os filhotes. E como vai se ensinar os filhotes a voar? É desse modo. Se diz que a águia fêmea pega pelas garras os seus filhotes, tira do ninho, voa o mais alto e solta os seus filhotes, para que eles aprendam a voar. Mas essa fêmea não deixa com que os seus filhotes simplesmente caiam no céu aberto e possam morrer. O treinamento agora é importante, porque quando o filhote da águia está caindo, o macho dá um rasante em voo com as asas abertas e leva esse filhote de volta para o ninho. E assim se repete até o dia em que, quando a mãe soltar na garra esse filhote, ele consegue bater as suas asas e ele consegue voar sozinho. Essa é a imagem desse Deus que libertou o povo do Egito e que levou esse povo para o deserto. É isso o que Deus faz no deserto com o seu povo. Aparentemente pode estar tudo caindo, desmoronando, não tem direção, não tem sentido, não posso contar com ninguém. Mas Deus se aproxima do seu povo, Deus cuida do seu povo no deserto, Deus trata o seu povo com a menina dos seus olhos, e quando esse povo está caindo, se prostrando, Deus é como essa águia que dá um voo rasante, que leva de volta para o ninho, que não deixa esse povo se machucar, não deixa esse povo se ferir, não deixa esse povo morrer. Deus faz isso, porque Deus é assim. Deus nos encontra quando parece que a vida está caindo, e como uma águia, Ele nos leva sobre as suas asas e nos leva de volta para o ninho, para um lugar de segurança, para um lugar de proteção. E muitas vezes é o próprio Deus, como a águia, que pega os seus filhotes e lança para que aprendam a voar. Deserto, muitas vezes, é o lugar de treinamento, onde Deus nos solta, onde Deus nos leva para lá, para aprendermos, para sermos exortados, fortalecidos. Por isso é um lugar de provação, é um lugar de peneira, é um lugar para fortalecer a nossa vida. Entenda os tempos que nós estamos vivendo, os dias como nós estamos vivendo, como dias de deserto, os dias em que Deus nos pega e nos lança e nos deixa cair, para que provamos, para que experimentamos que esse mesmo Deus quer nos ensinar, mas Ele também nos acolhe e nos leva sobre as suas asas de volta a um lugar seguro. Há uma passagem bíblica do profeta Isaías, capítulo 49, do versículo 15, que diz assim: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que ela pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteceria, eu nunca me esqueceria de vocês. Eu quero convidar você domingo para o encontro com Deus. Nós vamos ouvir sobre esse texto. O povo de Israel questiona Deus por Deus ter abandonado, por Deus ter esquecido, por Deus ter desamparado. Mas Deus responde o seu povo, dizendo:
Mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, filho que foi gerado no seu ventre, filho que precisa da sua mama, eu não me esquecerei de vocês, eu não abandonarei vocês. Essa é uma palavra poderosa também para dentro do deserto, porque no deserto da vida, muitas vezes nós nos sentimos esquecidos, abandonados, não podemos contar aparentemente com ninguém, mas saiba que Deus não nos esquece, que Deus não nos abandona, que Deus não nos desampara. Uma palavra de Isaías ainda que vai dizer assim: vós que desde o nascimento os carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até a morte eu vos carregarei. Já o tenho feito, vou levar vocês, vou carregar vocês e vou salvar vocês. Palavras do profeta Isaías 46, versículo 3 e versículo 4. Como quarto ensino, eu gostaria ainda de dizer para você que no deserto nós somos guiados. Sim, no deserto nós somos guiados. Somos guiados no deserto. Uma palavra de Êxodo, a palavra que nós lemos aqui, vai dizer que o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então nós achamos que no deserto muitas vezes estamos sozinhos. Não, Deus está conosco, o favor de Deus está conosco, a orientação de Deus está conosco. Deus quer nos provar, Deus quer nos cuidar, Deus se aproxima no deserto e Deus nos guia. Interessante que no texto então diz que esse Deus, ele está presente no deserto, através de uma nuvem durante o dia e através de uma coluna de fogo durante a noite. Sim, Deus não somente leva e conduz para o deserto, mas Deus está junto, dentro do deserto, com o seu povo. E essa presença de Deus, ela é constante, veja bem, dia e noite, para que o povo possa marchar e caminhar constantemente. Deus não vem e sai, se retira. Não, Deus permanece dia e noite. E Deus permanece nos guiando também, dentro do deserto da nossa vida. Também nos tempos bons e nos tempos ruins, Deus continua conosco. Salmo 23, versículo 4, conhecido de todos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Nós achamos que nos desertos, nós achamos que nos vales da sombra da morte, nos dias difíceis e escuros, Deus não está conosco. Pelo contrário, é nesses dias que Deus se faz presente na nossa vida, mais alerta, mais vigilante, porque geralmente é no vale da sombra que nós somos saqueados pelos ladrões, somos saqueados também pelos animais ferozes, no contexto de pastoreio e de rebanho, no contexto bíblico. Então, quando nós achamos que nós estamos desprotegidos, esquecidos, abandonados, desorientados, é ali que Deus se faz presente, e se faz presente de uma maneira constante. E para terminar, eu quero dizer para você o último ensino. É no deserto nós somos sustentados por Deus. Se você ler no capítulo 16 de Êxodo, você vai ver que o povo começa a murmurar e a reclamar para Moisés que eles não têm o que comer, que as suas panelas estão vazias, mas que no Egito eles tinham carne nas suas panelas. Muitas vezes nós fazemos do deserto um tempo de murmuração. Nós olhamos somente aquilo que nós não temos e nós esquecemos de perceber e olhar aquilo que nós temos. O povo hebreu viu que esse Deus os libertou do chicote do faraó, viu que esse Deus abriu o mar vermelho, que os livrou da morte, que os trouxe para o deserto, está presente no deserto dia e noite. Mas o povo olha o que não tem, panela vazia. E você vai ler na Escritura, logo um pouco para frente, de que no capítulo 16, você vai ver Deus respondendo ao pedido do seu povo. Se o problema não ter comida nas panelas, se o problema não é ter carne, se o problema não é ter pão, ok, Deus faz cair o pão.
O maná. O maná cai todos os dias. E é o pão para todo dia. O pão nosso de cada dia era o pão, o maná que caía do céu para o seu povo. Todo dia, o pão fresco. Não precisava nem guardar o pão para o outro dia. Todos os dias, Deus sustentava o seu povo com o maná do céu. Depois de receber o pão, o povo reclama que não tem carne. De novo olhando para o que não tem. Então Deus provê as cordizes. E Deus manda carne para o seu povo, para fartar o seu povo. No capítulo 17, o povo continua a reclamar no deserto, porque não tem água. E Deus se manifesta sustentando o seu povo, fazendo de maneira milagrosa brotar água da pedra. E o povo tem agora o que beber, o povo tem o que comer. Talvez os dias pela frente, os dias que nos esperam, no deserto que nós estamos vivendo, também nós vamos ficar imaginando e pensando, vamos ter o que comer, vamos ter o que beber. É certo que a fome vai abater a nossa nação, é certo o desemprego, é certo toda essa questão econômica, esse medo. E com certeza serão dias difíceis. Mas não olhe para aquilo que você não tem, olhe para aquilo que você tem e seja grato. Olhe para aquilo que você tem e agradeça a Deus. E ainda pegue o pouco que você tem, multiplique ele para aquele que não tem. Aquele menino tinha apenas uns pãezinhos e uns peixinhos, mas na mão de Deus o pouco se transforma em muito. Agradeça por aquilo que você tem. Não fique olhando e não fique murmurando o que você não tem ou os tempos em que a fartura era maior. Não olhe para a provisão, olhe para o provedor. Deus vai cuidar de você. Deus vai sim dar o que você precisa. Confie em Deus, clame a Deus, busque a Deus e saiba que Deus está perto de você. Saiba que Deus cuida de você e Deus é o nosso pastor que não nos deixa faltar nada daquilo que nós precisamos. E precisar é diferente de desejar. Deus cuida do seu povo. A Bíblia nos diz que esse povo caminhou anos no deserto. E a sola das suas sandálias não se desgastou, porque Deus cuidou, porque Deus preservou até mesmo o solado dos seus pés para não serem machucados e feridos. Tempo de deserto é o tempo de experimentar total dependência de Deus. Pão para hoje, pão para amanhã. Água para hoje, água para amanhã. Cordizes para hoje, cordizes para amanhã. O deserto é esse lugar, essa escola de Deus, para fortalecer a musculatura espiritual da nossa vida. Deus, muitas vezes, sim, nos leva por caminhos tortuosos, espinhosos, cheios de pedra, para o deserto. Caminhos que nós não desejamos, porque os nossos caminhos, muitas vezes, não são os caminhos que Deus tem para nós. Os nossos pensamentos não são os pensamentos que Deus tem para nós. Mas Deus nos leva na escola do deserto, para lá moldar a nossa vida, para lá Ele poder manifestar todo o seu poder, tudo aquilo que Ele é, para nós entendermos quem Deus é. O deserto é a escola de Deus para nós silenciarmos e para ouvir a boca de Deus. O deserto é o lugar para experimentarmos que de fato Deus tem uma mão forte, poderosa, aberta, cuidadosa, amorosa para com a nossa vida. Sim, o deserto é a escola de Deus para provar o seu povo. Sim, o deserto é a escola de Deus para Deus se aproximar do seu povo e para falar bem de perto ao seu povo. No deserto, nós não temos muito o que falar, nós não temos muito para onde ir, não temos muitos recursos, por isso dependemos totalmente de Deus. Aproveite o tempo de deserto que Deus está dando a você, está nos dando. Que esse tempo de deserto para a nossa nação, para a nossa comunidade, para o nosso mundo, seja uma escola de Deus, para que possamos ouvir a Deus, possamos buscar a Deus e possamos experimentar o favor de Deus, o amor de Deus, a orientação de Deus, o sustento de Deus. E sim, que possamos sair do deserto, porque o deserto ele tem um tempo limitado, o deserto não é eterno, o deserto é um tempo que Deus coloca o seu povo para instruir e ministrar na vida do seu povo. E lembrem, temos que passar para o deserto, temos que passar pelo deserto para chegar na terra prometida. É só um deserto, é só um tempo para chegar na terra de Canaã, onde emana leite e mel.
Esse mundo, essa situação é só um deserto passageiro para chegar na glória eterna no céu. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua casa. Boa noite.